aqueles que estão se juntando a nós hoje, saibam que nós temos um compromisso aqui na Catedral de estudarmos a Palavra de Deus aos domingos, livro por livro da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então vamos retomar essa série de onde nós paramos, da última vez que estudamos este livro, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21. E tendo encontrado o texto, fique de pé comigo em reverência à leitura da Palavra de Deus. A nossa leitura em Gálatas seguirá do capítulo 4, versículo 21, até o versículo 1 do capítulo seguinte, o capítulo 5. Diz assim a Palavra de Deus: Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, que porção gloriosa das Escrituras temos perante nós nesta noite, mas que porção desafiadora também, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e para o nosso crescimento na fé. Ajude-nos agora, Senhor, pelo Teu Espírito, a nos dedicarmos ao exame da Tua Santa Palavra, a fim de que por ela nós sejamos desafiados, mas também encorajados e fortalecidos na nossa jornada com Cristo. Abençoe-me, Senhor, na transmissão da Tua Palavra, para que eu seja em Tuas mãos um instrumento fiel, claro e simples, Senhor, para abençoar o Teu povo. Mas abençoe todos os nossos ouvidos, para que possamos discernir claramente a Tua voz entre nós e aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. É o que te suplicamos em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Só existem 2 tipos de pessoas neste mundo: as pessoas que dividem o mundo em 2 tipos de pessoas, e aquelas que não dividem o mundo em 2 tipos, porque não creem que o mundo pode ser dividido de maneira tão simples assim. É evidente pelo que temos lido na carta de Paulo aos Gálatas que ele era do primeiro tipo, do tipo que dividia o mundo em 2 grupos ou 2 tipos de pessoas, a saber, as espiritualmente escravas
e as espiritualmente livres. Este é um dos contrastes mais marcantes deste livro do Novo Testamento, e é o principal contraste que Paulo traça aqui no 4º capítulo da carta aos Gálatas. Ele já vem nos falando alguns versículos sobre a distinção entre escravos e livres. E o que Paulo tem em mente quando ele fala de escravos e livres? Quem são os escravos e livres no vocabulário de Paulo? Ora, os escravos são aqueles que dependem da obediência à lei de Deus para serem aceitos por Deus. São aqueles que medem a sua aceitação por Deus pela sua performance religiosa, espiritual. Já os livres são aqueles que dependem da obediência de Cristo à lei, do cumprimento de Cristo à lei de Deus, para serem aceitos por Deus. Agora, para a enorme consternação do apóstolo Paulo, os Gálatas, que nasceram escravos, mas foram feitos livres pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, estavam agora fazendo o caminho oposto. Nasceram escravos, tornaram-se livres, e agora livres estavam se comportando como escravos. Queriam agora ganhar aceitabilidade ou credibilidade aos olhos de Deus pela sua obediência à lei. Fruto da influência de quem? Daqueles mestres judaizantes. Nós já os apresentamos ao longo desta série. Aqueles mestres vindos da cidade de Jerusalém, pretensos representantes da igreja apostólica em Jerusalém, insinuando, junto aos Gálatas, que não nasceram judeus, que eles tinham que serem circuncidados, obedecerem às regras da lei de Moisés para serem filhos plenos de Deus, membros plenos da família de Deus. Pois bem, Paulo já esvaziou o seu arsenal de argumentos para convencer os Gálatas à sua tolice. É assim que ele chama os Gálatas no capítulo 3. Ó insensatos Gálatas! E ele já mostrou o porquê da insensatez, o porquê da acusação dos Gálatas de insensatez. Ele já usou argumentos bíblicos, ele já se valeu da experiência de conversão dos Gálatas e falou até mesmo da sua amizade com os Gálatas. Ele falou disso mais recentemente no capítulo 4, versículos 8 a 20, usando isso como uma ponte para trazer os Gálatas de volta para a sua liberdade em Cristo. Mas agora ele retorna para uma argumentação bíblica, a fim de arrematar o seu argumento, e talvez seja a argumentação mais surpreendente de todas nesta carta, e sim, um dos textos mais difíceis de interpretar em toda a Bíblia. Se você terminou a leitura desta noite se perguntando, pastor, o que você vai pregar deste texto? Pois bem, você está em boa companhia. Foi a pergunta que eu fiz ao texto na minha preparação. O que Deus vai nos falar por meio dessas palavras? Mas há muito, creio eu. Antes de entendermos a lição das palavras de Paulo, temos que entender como ele organizou esta lição. Abra sua Bíblia, mantenha aberta em Gálatas capítulo 4, para que possamos acompanhar o raciocínio de Paulo. E este argumento divide-se em 3 partes. Primeiro, os versículos 21 a 23 de Gálatas 4 trazem o quê? Uma recordação histórica da descendência de Abraão. Paulo quer nos lembrar de alguns fatos históricos importantes sobre Abraão e os seus 2 filhos, Isaque e Ismael. A partir do versículo 24 e até o versículo 27, Paulo usa a história de Abraão para quê? Para fazer uma ilustração. Uma ilustração a partir da descendência de Abraão, versículos 24 a 27. E por fim, ele faz uma aplicação, a partir do versículo 28 até o versículo 1 do capítulo 5. E aqui Paulo é um exímio pregador, porque todo pregador tem que primeiro mostrar os fatos, ilustrá-los e depois aplicá-los no sermão.
Para aqueles que querem saber o que constitui um bom sermão, pois bem, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ser bem ilustrado e depois fielmente aplicado às nossas vidas. É o que Paulo faz. Ele conta a história, versículos 21 a 23, dos filhos de Abraão. Ele ilustra, faz uma ilustração, versículos 24 a 27, a partir dessa história, e então faz a aplicação no finzinho do capítulo 4, já passando para o versículo 1 do capítulo 5. Então vamos acompanhar o raciocínio de Paulo porção por porção. Por onde ele começa? Versículos 21 a 23, lembrando-nos dos fatos sobre os filhos de Abraão. E ele começa com uma pergunta instigante, não? Olhe para o texto, versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Estranho isso, não? Os gálatas que queriam se colocar debaixo da lei, obedecer à lei, diz Paulo, não estavam ouvindo toda a lei. E aqui Paulo tem em mente o quê? A história do povo de Israel antecedente à entrega da lei a Moisés. Ele volta para onde? Para Abraão, o patriarca, o pai desta nação. Pela 8ª vez nesta carta, Paulo menciona a figura de Abraão. Por quê? Por que Abraão é tão central no raciocínio de Paulo e na sua argumentação contra os judaizantes? Bem, nós já propusemos aqui que Abraão é importante para Paulo porque ele era muito importante para os judaizantes, aqueles mestres da lei judaica que queriam interferir na liberdade dos gálatas. Eles se reportavam a Abraão como o seu pai espiritual, argumentando provavelmente da seguinte forma: ora, assim como Abraão teve filhos, e Deus ordenou a Abraão que ele circuncidasse todos os seus filhos, pois bem, vocês que creram em Jesus também precisam ser circuncidados para serem filhos de Abraão. Mas o que Paulo nos mostra aqui? Logo nos versículos 22 e 23. E nos lembra de algo muito importante. Quantos filhos Abraão teve? Somente um? Não, pelo menos 2. Gênesis nos diz que ele teve mais filhos que isso. Mas os primeiros 2 filhos, Ismael e Isaque, de mães diferentes, um filho natural, Ismael, nascido da serva egípcia de Sara, Agar, e o outro, Isaque, nascido de maneira sobrenatural, mediante promessa da estéril, Sara, esposa de Abraão, representam algo muito importante aqui para Paulo, como veremos na próxima sessão. Mas como vimos, temos que entender os fatos primeiro, antes de aplicá-los à nossa vida. Bem, se você não está familiarizado com a história, ou já faz tempo que você não passa pelo livro de Gênesis, você deve saber que no primeiro livro da Bíblia, Deus fez uma promessa a Abraão, de torná-lo pai de uma numerosa nação, numa terra especial, uma terra prometida, a terra de Canaã, que Deus prometeu aos descendentes de Abraão, apesar dele já ser velho e sua esposa Sara ser estéril. Como assim? Como Deus podia prometer a um casal idoso, cuja esposa era estéril, que eles seriam pais de uma grande descendência? Bem, se você já se fez a pergunta, você está em boa companhia. Foi a pergunta que Abraão e Sara fizeram de Deus. Porque passados 10 anos da promessa, sem que eles tivessem produzido um herdeiro próprio, o que Sara sugeriu a Abraão? Que ele tomasse a serva dela, uma egípcia, uma escrava chamada Agar, se deitasse com ela e produzisse um filho, um herdeiro por vias naturais. Algo estranho para nós, porém culturalmente aceitável para a época, mas contrário à promessa de Deus. Deus não disse a Abraão e Sara que eles seriam pais de uma numerosa nação por meio de outra mulher, de uma serva, mas sim por meio de promessa. Enfim, Gênesis 16 diz que Abraão acatou a sugestão de Sara, deitou-se com Agar e produziu um herdeiro chamado Ismael, um filho nascido por via natural. Mas quase 14 anos depois, com o pai Abraão já quase centenário,
Deus apareceu de novo, confirmando que Sara lhe daria um filho por via sobrenatural. Não um filho natural, não um filho nascido da carne, mas um filho da promessa, Isaque. Ora, o que há de tão importante na distinção entre esses dois filhos? Por que Paulo chama atenção para isso aqui? O que isso tem a ver com o debate de Paulo com os judaizantes e os gálatas? Veremos em breve. Mas ele quer que tenhamos esses dois filhos em mente. Um filho natural, nascido de escrava, Ismael, filho de Agar, e um filho da promessa, Isaque, nascido de Sara. Uma descendência foi gerada pelo esforço próprio, pela autoconfiança e pela autodependência, ou seja, um foi filho pelas obras, Ismael. Mas o segundo filho foi gerado pela intervenção soberana e sobrenatural de Deus, pela suficiência de Deus e pela dependência dele, ou seja, um filho da fé. Fé e obras, que é um outro contraste marcante nesta carta de Paulo. Como podemos nos tornar filhos de Deus? Pelas obras ou pela fé? Por via natural ou por promessa? O que Paulo já está nos mostrando aqui? Que pelo menos desde Abraão é assim que a humanidade se divide. Entre aqueles que são fruto da sua confiança própria, da sua autossuficiência espiritual, das suas obras, Ismael, e aqueles que são fruto da confiança simples em Deus, os que vivem pela fé. É isso que Paulo deixa bastante claro, inclusive na ilustração que ele faz dessa história. Vamos seguir no argumento, versículo 24. E aqui chegamos na parte mais difícil da passagem, a parte mais complexa e sofisticada do argumento. Vamos tentar simplificar e descomplicar as palavras de Paulo, mas lembre-se que ele está trabalhando com contrastes, ok? Ele já nos apresentou dois filhos, gerados por duas mães diferentes, uma escrava, outra livre, um filho natural e outro filho da promessa. O que ele diz no versículo 24? Que isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres, Agar e Sara, representam duas alianças. E consequentemente, veremos isso nos versículos seguintes, duas cidades diferentes ou dois povos. Como assim? O que Paulo está fazendo aqui? Seja paciente comigo, vamos acompanhar o seu raciocínio. Primeiro ele fala de uma mulher, que é quem? Agar. Uma aliança, seguindo no versículo 24, procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravidada com seus filhos. Pronto, pastor, bagunçou tudo agora, deu um nó na cabeça. Me ajude aqui. Agar, monte Sinai na Arábia, Jerusalém terrena, como é que é isso? Pois bem, o que Paulo está sugerindo aqui? Que Agar, aquela escrava, por meio de quem Abraão teve um filho, Ismael, representa a aliança feita por Deus com o seu povo no monte Sinai. Foi o lugar onde Deus revelou a sua lei a Moisés. E onde fica o monte Sinai? Na região da Arábia, na região desértica, próxima do Egito. Até aí tudo bem. Agora, por que Paulo fez essa associação entre Agar, uma escrava egípcia, e o monte Sinai, o monte da revelação de Deus? Parece que ele está confundindo as categorias aqui. Um judeu, um judaizante ouvindo Paulo ficaria escandalizado. É como se Paulo estivesse chamando os judeus de gentios. Ou imagine você hoje em Israel, chamando um israelense de árabe. Prepare-se para receber um fogo pesado. Como assim? Chamar um israelense de árabe? Como assim chamar um judeu, um filho da lei, de filho de uma escrava?
Como é que Paulo fez essa associação? Ele está inventando isso? Ele está imaginando isso? Não, creio que não. Ele está seguindo aqui uma trajetória histórica que desemboca no conflito que ele vê entre os gálatas e os judaizantes. Como é que Paulo fez essa ponte? Como é que Paulo pensou em Agar, uma escrava egípcia, e pensou nos judaizantes? Dois caminhos principais. Primeiro, uma associação geográfica. De onde veio Agar? Ela era uma escrava egípcia. E o Egito ficava próximo do quê? Da Arábia, do deserto, onde ficava o monte Sinai. Então Paulo vê uma associação geográfica, a origem de Agar e a origem, ou local onde Deus revelou a sua lei. Primeira dica, uma dica geográfica. Mas há uma segunda dica, mais importante, que é uma associação espiritual. Se Agar foi a mãe de um filho produzido por via natural, por obras, por confiança própria, então ela representa bem aqueles que fizeram da lei de Deus uma maneira de serem aceitos por Deus. Aqueles que querem ser aceitos por Deus pelas suas obras, e que Paulo identifica como o quê? Os discípulos do Monte Sinai, os judaizantes, que vieram de onde? Da cidade de Jerusalém. Fechou o círculo? É um circuito comprido. Mas Paulo não está inventando história aqui, ele está vendo uma trajetória clara. Mas, diz ele, há uma outra alternativa, não? Há um outro filho nessa história, não gerado por obras, mas pela fé. Não filho de escrava, mas filho de livre, fruto de uma outra aliança, não a antiga aliança da lei, mas a nova aliança em Cristo. E quem pertence a essa aliança pela fé faz parte de uma outra cidade, não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém do alto, a cidade celestial, que representa o quê? O povo de Deus, a família verdadeira de Deus. Isso que Paulo diz no versículo 26. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Pronto. Quando achávamos que estávamos resolvendo o mistério, Paulo bagunçou tudo de novo. Não é verdade? Estamos começando a enxergar a luz no final do túnel. Paulo cita palavras de onde? Do livro de Isaías, capítulo 54, versículo 1. Por quê? Por que Paulo foi lembrar justamente neste momento deste versículo da Bíblia? Meus irmãos e irmãs, sempre que um autor do Novo Testamento cita um texto do Antigo Testamento, pare e pense: há algo importante aqui que este autor quer nos mostrar. Não é óbvio para nós, mas se nós pesquisarmos um pouquinho mais a fundo, veremos que é uma grande riqueza. E todos que pesquisam mais a fundo na Bíblia serão ricamente recompensados por isso. Por que Paulo lembrou-se das palavras de Isaías aqui? Bem, talvez você não saiba, eu não sabia antes de me preparar para este sermão. Mas você sabia que o único outro lugar no Antigo Testamento onde Sara é citada pelo nome é no livro de Isaías? Ela aparece em Gênesis e não aparece de novo até ser citada séculos depois pelo profeta Isaías no capítulo 51, versículos 1 e 2. Por quê? Isaías, ao olhar para o povo de Israel, uma nação rebelde, desobediente, castigada por Deus, comparou a Israel rebelde a Sara, a estéril, uma mulher que não podia produzir vida, nem filhos, e por isso não tinha futuro. Isso em Isaías 51. Aí em Isaías 54, que nós lemos no início deste culto, o que Isaías diz? Regozije-se, ó estéril, cante de alegria, você que não tem filhos. O que Isaías está fazendo aqui? Está dizendo: olha, assim como Deus
transformou a esterilidade de Sara em fertilidade, fez dela uma mãe de numerosos filhos. Assim Deus abençoaria o povo de Israel e mudaria a sua sorte, faria crescer a nação e teria misericórdia de uma nação maldita. Mas o que vem entre Isaías 51 e Isaías 54? Isaías 52 e Isaías 53, a maior profecia de todas sobre Jesus Cristo, o servo sofredor. Ele viria para mudar a sorte do seu povo. Por meio de Jesus, Deus transformaria a maldição daquela nação em bênção, removeria o castigo e derramaria vida sobre aquela gente, para que eles pudessem celebrar. Aí Paulo traz tudo isso para a conversa agora e diz: assim Deus fez com vocês, Gálatas. Vocês não faziam parte deste povo, vocês não tinham lugar nesta família, vocês eram os malditos e estéreis, e Deus lhes deu vida. Vocês foram tirados da escravidão e agora são livres pelo sacrifício de Cristo. Alegrem-se, regozijem-se, porque Deus mudou a sua sorte, como mudou a sorte de Sara, a estéril. Então o caminho está preparado para a aplicação da mensagem. Se em Cristo Deus mudou a nossa sorte, se em Cristo, Paulo já disse isso, Deus fez o seu Filho maldito para que fôssemos abençoados, para que fôssemos redimidos da escravidão e adotados como filhos. Olhe comigo para o versículo 28. O que isso significa na prática? Primeira aplicação: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. E a aplicação é tão importante que ele repete isso no versículo 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ele faz primeiro a aplicação de maneira positiva e depois de uma maneira negativa. Vocês não são filhos da escrava, porque vocês são filhos da livre, são filhos da promessa. Vocês se tornaram filhos de Deus não pelas obras, não pelo seu esforço próprio, mas pela graça, mediante a fé em Jesus. E ninguém pode mudar a sua certidão de nascimento espiritual. Vocês são filhos, sim, pelo simples fato de terem crido no Filho de Deus, independentes da lei. Pastor, isso não é complicado? Não é perigoso pregar isso? Pastor, isso não dá margem para liberdade, ou melhor, para libertinagem? O senhor só está pregando graça, graça, graça. Cadê a obediência, pastor? Cadê a nossa parte em tudo isso? Cadê a nossa resposta? Ela virá, tenha paciência. Mas temos que entender duas coisas. Primeiro, Paulo não está atacando a obediência à lei. Paulo está atacando a dependência da lei. O depender da obediência à lei para ser aceito como filho de Deus. Entenda, Paulo tem todo o interesse em que nós obedeçamos à lei. Avance para o versículo 14 do capítulo 5. E o que Paulo diz? Gálatas 5,14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo está citando a lei de uma maneira positiva para exortar os Gálatas à obediência. Então sim, Paulo tem autoestima à lei e quer que os Gálatas obedeçam à lei, mas ele está preocupado em ver os Gálatas dependendo da lei para se sentirem aceitos por Deus. É isso que Paulo está atacando. Sim, Paulo se preocupa em falar também dos frutos da vida cristã. Olhe um pouquinho mais adiante, para os versículos 22 e 23. E Paulo falará sobre o quê? Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, ou seja, os frutos de alguém verdadeiramente salvo. Mas a ordem dos fatores é importante.
Porque mudar os fatores e a sua ordem muda o resultado. Sim, Paulo se preocupa com frutos, mas ele quer mostrar que frutos são apenas frutos e não raízes. Ou seja, obediência é consequência da conversão, não é a causa da nossa salvação. Então não coloque a carroça antes dos bois, diria Paulo. Sim, obediência é importante, mas no seu devido lugar. Por termos sido feitos filhos de Deus pela graça, é claro que buscaremos viver como filhos de Deus, para a sua glória. Mas lembre-se, você e eu nunca poderíamos ter nos tornado filhos pela nossa própria obediência. Então essa é a questão de Paulo, não a obediência à lei, mas a dependência da lei. O segundo, isso é importante. Se entendermos bem quão radical é a visão de Paulo da nossa nova liberdade em Cristo, como filhos da graça de Deus, todos nós deveríamos nos sentir ao menos tentados a achar que essa liberdade dá margem à libertinagem. Como assim, pastor? Explique para mim, por favor. É o seguinte: Paulo fala de uma maneira tão gloriosa sobre a nossa liberdade, sobre a graça de Deus, que você deve ficar tentado a achar que pode viver de qualquer forma a vida cristã. Sabe por quê? É exatamente isso que Paulo ataca no restante do capítulo 5. No versículo 13 em diante, olhe comigo para o versículo 13 de capítulo 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ora, se essa tentação não tivesse rondado a cabeça e o coração dos Gálatas, por que Paulo teria escrito isso? Se alguém não tivesse acusado Paulo de ser um libertino, e não só um defensor da liberdade, então por que ele teria que escrever esta defesa? Então Paulo está aqui mostrando algo importantíssimo para nós. E é o seguinte: é isso que faz da graça algo tão constrangedor para nós pecadores. Nós não conseguimos fazer as pazes com a graça de Deus, a graça imerecida de Deus. Sabe por quê? Nós sempre queremos infiltrar o nosso mérito nessa história. Sempre queremos ter alguma participação em nossa salvação, seja ela moral, devocional ou religiosa. É por isso que Paulo teve que bater tanto nessa tecla. E não só com os Gálatas, é conosco também, meus irmãos. Por que Paulo massacra tanto, bate tanto nesse ponto? É graça, é graça, é graça, é graça. Porque nós não entendemos a graça, nós não aceitamos a graça. Lá no fundo, nós queremos merecer alguma parte da nossa salvação. Lá no fundo, desconfiamos que essa história é boa demais para ser verdade, e que Deus retém parte da nossa salvação pela nossa performance. É que nem um carro mal alinhado. Anotou isso? Vez por outra você tem que parar o carro na oficina e dar uma alinhada nos pneus. Por quê? O volante começa a puxar para um lado ou para o outro. Assim é com o nosso coração desalinhado. Ele sempre tem que ser alinhado, aprumado pelo Evangelho da graça. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, não é pela sua obediência, é pela graça somente, do início ao fim. É graça, graça, graça. E até que façamos as pazes com a graça de Deus, nunca obedeceremos a Deus com a motivação certa. Nunca obedeceremos a lei de Deus com a motivação certa. Então, como já vimos nesta série, nunca deixe o Evangelho da graça para trás. Você foi salvo pela graça, você é salvo pela graça, e você será salvo somente pela graça e não pela sua obediência. Então, se você precisar fazer isso de novo hoje,
volte, seja alinhado pelo evangelho da graça de Deus. Não é por mérito, não é por performance, obediência. Se você foi feito filho de Deus pela graça, você permanece filho de Deus pela graça, somente mediante a fé em Cristo. Essa é a primeira aplicação que Paulo faz. Vocês são filhos da promessa. Não é pelo seu currículo, seu pedigree, sua obediência. Obediência vem no lugar apropriado, no tempo certo. Mas é fruto, é consequência, não é causa da sua adoção. Paulo faz uma segunda aplicação no versículo 29. Podemos caminhar um pouquinho mais rápido aqui. Segunda aplicação, versículo 29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Qual a segunda aplicação que Paulo faz aqui? Paulo lembra de outro detalhe da história de Abraão e dos seus filhos, que ele deixou de lado no início desta parte. Ele lembra que houve uma rixa, uma rivalidade entre Ismael e Isaque, o filho natural e o filho da promessa. Ele diz, há algo nessa história que está se repetindo aqui, porque assim como Ismael perseguiu Isaque, os judaizantes agora estão perseguindo vocês, Gálatas. Os filhos naturais, os filhos da carne, de novo estão perseguindo os filhos da promessa. Sabe o que isso nos mostra, meus irmãos e irmãs? Se o evangelho da graça é difícil até para nós crentes aceitarmos, imagina para quem não é crente. Imagina para quem não conheceu a graça de Deus. Quanto mais difícil é para aqueles que estão fora do evangelho, fora da graça, fora da igreja, aceitar que nós só podemos ser feitos filhos pela graça e não por merecimento próprio. Se Ismael perseguiu Isaque, e se os judaizantes perseguiram os Gálatas, prepare-se, você é o próximo. Eu e você somos os próximos na fila nessa história, porque assim também todos os que creem no verdadeiro evangelho da graça devem estar prontos para sofrer rejeição, mal compreensão, oposição, se não aberta perseguição. É o que está acontecendo ao redor do mundo, em países onde o evangelho é ativamente perseguido, em outros continentes, inclusive no nosso. Mas essa oposição pode tomar outros contornos e outras formas. O que torna o evangelho da graça tão maravilhoso para nós é exatamente o que torna tão desprezível aos olhos dos outros. Pois o que une as diferentes religiões mundiais, como o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o próprio judaísmo? O que une as perversões históricas do cristianismo, o catolicismo romano, o protestantismo liberal, o adventismo e até os testemunhas de Jeová? O que todos esses têm em comum até com os moralistas seculares, que não creem em Deus, não creem em religião, mas creem que a humanidade será salva como? Por leis mais justas e uma educação de melhor qualidade. Já notou isso? Até quem não tem religião e não crê em Deus, crê na salvação do homem. Como? Por meios humanos. Governo mais justo, leis melhores e educação de maior qualidade. É um projeto de salvação também. O que une todos esses caminhos é uma visão religiosa em comum de que o ser humano pode e deve fazer algo para alcançar a sua salvação. Todos são crentes nas obras. Todos creem que podem merecer a salvação pelo seu empenho, pela sua religiosidade, pela sua ética, pela sua moral. Mas sabe o que confunde todos esses caminhos e todos esses credos? É o evangelho da graça. É a bomba atômica do evangelho que diz: não há nada que o ser humano possa fazer para se redimir, para se salvar. É graça, graça e graça somente. Cristo já fez tudo
para nos salvar. O que quer dizer que não há nada que possamos fazer para melhorar ou aperfeiçoar a obra de Cristo. Meus irmãos, essa é a mensagem que nós temos que pregar para o mundo. E prepare-se para ser rejeitado, porque o mundo não receberá bem esta mensagem. Se Ismael perseguiu Isaac, se os judaizantes perseguiram os gálatas, você e eu somos os próximos na fila. Não espere aplausos do mundo, não espere reconhecimento. Prepare-se para ser mal compreendido, malquisto, marginalizado. Mas seja fiel ao Evangelho da graça. Terceira aplicação, versículo 30. Paulo diz: mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. O que Abraão disse para Sara? Mande embora Agar. Mande embora a escrava e o seu filho das obras. O que Paulo está dizendo aqui? Gálatas, vocês são filhos da promessa e são livres. Gálatas, por serem filhos da promessa, vocês serão perseguidos pelos filhos naturais. Então, não deem ouvidos aos judaizantes. Mande-os embora, para fora, longe das suas igrejas, longe dos seus púlpitos. Se Abraão dispensou Agar e Ismael, os gálatas deveriam fechar as portas das suas igrejas para os judaizantes. Eles não teriam oportunidade nos púlpitos daquelas igrejas. E meus irmãos, é o que nós temos que fazer aqui. Porque vez por outra, essa ameaça tenta invadir a igreja. Essas heresias tentam se infiltrar na igreja. Às vezes é a libertinagem, mas às vezes é o legalismo. Um diz que você pode viver de qualquer maneira e ser aceito por Deus, e outro diz que você tem que fazer por onde para ser aceito por Deus. E diz Paulo: fora, longe daqui. Aqui dentro não. Aqui dentro só o evangelho da graça de Deus e nada mais. Não aceite imitações e nem perversões, porque só existe um evangelho. Tente mudá-lo, tente aperfeiçoá-lo e você corrompeu o evangelho. Então, se alguém tentar cercear nossa liberdade em Cristo, querendo acrescentar algo à nossa aceitação por Deus, você tem toda a autorização apostólica para dizer: fora daqui, aqui dentro não. Sem despencar para a libertinagem, nem tampouco para o legalismo. É o evangelho da graça e da graça somente. Como é que Paulo conclui? Versículo 1 do capítulo 5, estamos fechando. Ele arremata o argumento. Foi isso que Cristo fez por vocês. Foi para a liberdade, não para a libertinagem. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam o quê? Firmes. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se Cristo os libertou, não deixe que ninguém os escravize. Não deixe que ninguém os leve de volta para a sua escravidão espiritual. É graça do início ao fim. Graça. Pela graça somos filhos de Deus. O que nos traz ao ponto inicial desta mensagem? Se o apóstolo Paulo disse que só existiam dois tipos de pessoas neste mundo, as escravas e as livres, então a pergunta para você nesta noite é: a que grupo você pertence? Porque você só pode ser escravo ou livre, e não existe uma terceira opção. Mas se você for um escravo, saiba que você pode ser um dentre vários tipos de escravos. Há uma certa flexibilidade na escravidão espiritual. Como assim? Não tanto flexibilidade, mas versatilidade. Que tipos de escravos existem, pastor? Pelo menos 3. Primeiro, um escravo legalista. O que é o escravo legalista? Ele é alguém que obedece à lei e depende dela
para a sua aceitação por Deus. Ele não só quer obedecer a Deus, mas depende da sua obediência à lei para ser aceito por Deus. O que torna esta pessoa extremamente orgulhosa da sua própria santidade e extremamente intolerante de quem não vive segundo os seus padrões religiosos. Ela está sempre a 2 palmos de distância de todos nós, sempre olhando de cima para baixo. Esse é um tipo de escravo, o legalista, mas há outros 2. Há o escravo moralista. O escravo moralista é alguém que não obedece inteiramente à lei de Deus, mas ainda assim depende dela para ser aceito por Deus. O que torna essa pessoa mais tolerante que um legalista, mas ainda se sentindo suficientemente superior à média para não ser condenado com os demais. É alguém que não é um fanático legalista, mas também não é um liberal. É alguém que se orgulha em ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom pagador das suas contas, cumpridor dos seus direitos, bom pai, bom marido, enfim. E é um terceiro tipo de escravo. É o escravo relativista. Ele é alguém que não obedece à lei e nem depende dela, porque descrê em absolutos morais, mas somente em sua própria sinceridade quanto aos seus padrões morais e éticos. Ele não presume ser um legalista nem um moralista, mas ele se defende pela sua sinceridade. Ele não é um hipócrita, ele não é que nem esses fanáticos religiosos. Ele só tem a sua verdade, a sua ética, o seu padrão de certo e errado. Pois bem, seja qual for o seu perfil de escravidão, o que te faz um escravo é que você está medindo o seu valor perante Deus por si mesmo e não por Jesus. Você está medindo o seu valor aos olhos de Deus pela sua performance religiosa, pelos seus princípios morais e pela sua sinceridade intelectual e ética. O que te faz muito seguro quando você é fiel aos seus princípios e extremamente inseguro quando você tropeça e cai. Você não sabe o que fazer quando se vê em contradição com seus próprios princípios. Você é um escravo de si mesmo. Mas você quer saber qual é a notícia maravilhosa do Evangelho? Você não precisa ser um escravo para sempre. Porque existiu um, e somente um na história, que foi perfeito, perfeitamente obediente à lei de Deus, que cumpriu à risca a vontade de Deus, e que sofreu a condenação da lei em nosso lugar no Calvário e ressuscitou para que você não fosse mais escravo, mas livre. Seu nome é Cristo, e hoje Cristo te convida a render-se a Ele e ser aceito pelo Pai pelos méritos dele e não seus, porque pelos seus próprios méritos você nunca será aceito por Deus. Saia da sua escravidão, venha para a liberdade em Cristo, apresente-se ao Pai não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Redentor que morreu e ressuscitou. E de hoje em diante você não será mais escravo, mas livre. Livre. Mas se você já for livre em Cristo, porque já creu no Evangelho da graça de Deus, sabe o que isso significa? Significa que você procura sim obedecer à lei de Deus, mas sem depender dela. Significa que você obedece não por culpa, não por medo, mas por alegria e gratidão àquele que primeiro te fez livre e filho de Deus. Você não obedece para ser aceito por Deus, você obedece porque já foi aceito por Deus e continua sendo aceito por Deus por causa da obra do Filho em seu lugar. É isso que te faz livre, livre, livre da culpa,
livre da condenação, livre do medo e da insegurança, porque Cristo te libertou e você foi feito filho pela promessa, mediante a graça. É graça. Então obedeça sim, siga sim a Jesus, não por culpa, não por orgulho, não por medo, mas por amor e gratidão. E não deixe que ninguém te diga o contrário, nem o diabo. Como ouvimos muito bem pela manhã, quando o diabo vier te acusar, te chamar de hipócrita, imerecedor da graça de Deus, responda a ele: diabo, você está certíssimo, eu sou tudo isso, miserável, hipócrita, imerecedor, indigno, e foi assim que Deus me amou, e foi por mim que Deus deu o seu filho. Pela graça eu sou feito filho, pela graça eu permaneço filho. Não dê ouvidos a quem quer que seja, que queira roubar a sua liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, permaneça firme nisso e não se submeta de novo a um jugo de escravidão. E sabe o que acontecerá? A profecia de Isaías se cumprirá, você poderá cantar de alegria, você irromperá numa canção de salvação, de redenção, é graça. Então cante ao Senhor, cante ao seu libertador, louve o seu Salvador, porque o que Ele fez por você em Cristo, te amando sendo um pecador, é o que te conduzirá daqui até o fim da sua vida. Vamos agradecer ao Senhor, oremos. Senhor bendito, o que podemos dizer diante de tão gloriosa revelação, de tão maravilhosa graça? Como podemos agradecer-te, Senhor? Porque o evangelho da graça que confunde o mundo e a loucura para os descrentes, para nós é sabedoria, é motivo de alegria e salvação. Pela graça fomos salvos, mediante a fé em Cristo. Não vem de nós, é dom do Senhor, é presente teu. Ó Senhor, se alguns entraram aqui nesta noite escravos dos seus pecados, do seu orgulho espiritual, escravos da sua pretensão religiosa, escravos de si mesmos, da sua tentativa de serem aceitos por Ti, pelas suas próprias obras, que nesta noite a Tua graça os liberte, os perdoe e os salve, transformando-os de escravos em livres, adotando-os como filhos Teus, pela Tua imerecida graça, Te suplicamos, para viverem em novidade de vida, em obediência ao Senhor, não mais por culpa, por medo ou orgulho, mas por amor e gratidão. Mas mesmo para nós que já cremos um dia e nos rendemos ao evangelho da graça, lembra-nos de novo, Senhor. Lembra-nos de novo daquilo que não podemos nos esquecer. Fomos salvos sim para a obediência a Ti, mas não fomos salvos pela nossa obediência. Fomos salvos sim pela obediência de outro, pela obediência de Jesus, o único servo perfeito, o servo sofredor que por nós morreu e ressuscitou para nos fazer filhos, filhos da graça, da Tua maravilhosa graça. Ó Senhor, derrama desta graça de novo sobre os nossos corações, que ela venha dissipar todo medo, toda insegurança carnal do nosso coração, e venha renovar a alegria da nossa salvação, a alegria de quem provou da graça, do Teu perdão. Te louvamos por tudo isso, Senhor, e pedimos que o Senhor guarde esta igreja de todo e qualquer evangelho que queira se infiltrar neste púlpito, que conflite com o evangelho da graça. Que o Senhor nos prepare para dar razão deste evangelho para aqueles que ainda descreem do evangelho.
fortalecendo-nos, Senhor, para sofrermos a rejeição e a oposição que for, daqueles que ainda não creram, não entenderam e não se renderam ao Evangelho da graça. Dá-nos graça sobre graça, Senhor, para proclamarmos fielmente este Evangelho e permanecermos firmes nele, até o dia em que estaremos contigo para todo sempre. E quando o acusador vier nos tentar, quando o inimigo das nossas almas vier nos assediar, que nos escondamos à sombra da cruz de novo e nos refugiemos na tua maravilhosa graça. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.